Você já fez uma promessa que o tempo simplesmente apagou da sua memória? Eu já. Tinha esquecido completamente, até o dia em que encontrei esta caixa. Ela estava lá no fundo do guarda-roupa, coberta de poeira e de uns 15 anos de vida adulta. Dentro dela, uma promessa que eu fiz com o Léo, meu melhor amigo de infância. Uma promessa que me jogou numa jornada que mudaria meu destino, me levando até uma pessoa que, sem eu saber, também estava me esperando. Às vezes, a vida escreve uns roteiros que nem o melhor autor de novela conseguiria inventar. E a minha história começa exatamente aqui. Léo e eu éramos inseparáveis. Sabe aquela amizade de infância, pura, que não pede nada em troca? Era a nossa. Nossas casas eram vizinhas, e a gente pulava a cerca que dividia os quintais tantas vezes que a grama até ficou marcadinha, criando um caminho só nosso. A gente dividia tudo: joelhos ralados, segredos contados no escuro e sonhos gigantes sobre o futuro. Dizem que as amizades de infância moldam quem a gente se torna, e a minha base foi toda construída ali, naquelas tardes de sol. Léo era a minha pessoa, aquele que entendia meu silêncio e ria das minhas piores piadas. Ele sempre sabia quando eu só precisava de um ombro para chorar. A gente cresceu, e a amizade virou outra coisa, um primeiro amor, sabe? Inocente, mas que parecia a coisa mais forte do mundo. O primeiro amor fica com a gente para sempre, não é? Não só pela pessoa, mas por tudo que ele representa, como um paraíso perdido que a gente guarda na memória. Eu me lembro direitinho do dia da promessa. A gente tinha 16 anos. Estávamos sentados no balanço do quintal da casa dele, olhando um céu cheio de estrelas e falando do futuro com aquela certeza de quem nunca levou uma rasteira da vida. A família dele ia se mudar para outro estado, uma promoção para o pai dele que, pra gente, parecia o fim do mundo. Naquela noite, com o coração apertado, a gente pegou uma caixinha de madeira da avó dele e a transformou na nossa cápsula do tempo. Colocamos fotos, uma pulseirinha da amizade, o ingresso de cinema do nosso primeiro encontro e uma carta, que escrevemos juntos. Nela, a gente prometeu que não importava o tempo que passasse ou para onde a vida nos levasse, no dia do nosso aniversário de 30 anos, a gente se encontraria ali, naquele mesmo balanço, para abrir a caixa. E se os dois estivessem solteiros, a gente finalmente daria uma chance para nossa história. Uma promessa de filme, daquelas que só o amor adolescente consegue criar. E aí, a vida aconteceu. A distância fez o que sempre faz. As ligações diárias viraram semanais, depois mensais. Até se resumirem a um feliz aniversário, meio sem graça nas redes sociais. Cada um foi pro seu lado. Eu fiz faculdade, me apaixonei de novo, terminei namoros, construí uma carreira. O Léo, pelo que eu espiava de longe, também seguiu em frente. Se formou, viajou, e uma hora eu simplesmente parei de procurar. Não por mal, mas a vida adulta vai ocupando todos os espaços, né? Até aqueles que a gente jurou que guardaria para sempre. A promessa foi soterrada por boletos, trabalho e aquela busca sem fim para ser alguém. Até aquele sábado. Eu estava fazendo uma faxina, tentando organizar a bagunça de fora e a de dentro. E lá estava ela, a caixa, pequena, de madeira escura, do jeitinho que eu lembrava. Quando peguei, foi como abrir um portal para o passado. O cheiro de guardado, o peso dela nas minhas mãos. Sentei no chão do quarto e, com o coração a mil, abri. As fotos amareladas, a pulseira desbotada e a carta. Ler aquelas palavras, com a minha letra de adolescente misturada com a dele, foi um soco no estômago. A promessa. Faltavam 3 meses para o nosso aniversário de 30 anos. E uma onda de nostalgia me engoliu. Sabe aquela sensação que mistura a alegria da lembrança com a tristeza do que passou? Era isso, mas multiplicado por 1000. O e se? A pergunta mais perigosa e mais humana de todas começou a gritar na minha cabeça. E se ele não tivesse se mudado? Onde ele estaria agora? Será que ele ainda se lembrava? Aquilo não era só sobre o passado.
me fez questionar todo o meu presente. Nos dias seguintes, eu não pensava em outra coisa. A ideia de simplesmente aparecer na casa antiga dele no dia combinado era loucura. A casa nem era mais da família dele. Era um plano de adolescente, totalmente sem pé nem cabeça. Mas aquela sementinha da curiosidade já tinha sido plantada. E a sensação de que eu precisava de um ponto final naquela história era mais forte que qualquer lógica. Eu sei que revirar o passado é um risco, mas eu sentia que a minha história estava gritando para ser resolvida. Foi aí que eu decidi. Eu não ia só esperar. Eu ia procurar por ele. Eu precisava saber. Não era mais só pela promessa, era por mim, para entender se aquela garota sonhadora ainda existia aqui dentro. Anunciei para minha melhor amiga, no meio de uma taça de vinho: eu vou encontrar o Léo. Ela me olhou com aquela cara de: você é louca, mas eu te apoio. E disse a única coisa que eu precisava ouvir: beleza, por onde a gente começa a busca? A busca começou do jeito mais óbvio: redes sociais. Mas o perfil dele parecia um fantasma, uma foto antiga e quase nenhuma postagem. Mandei uma mensagem, que ficou lá, naquele limbo do visualizada e não respondida. Primeiro balde de água fria. A ajuda veio de onde eu menos esperava. Um amigo em comum daquela época, que eu não via há anos. Achei o perfil dele por acaso, e criei coragem. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Por acaso você tem notícias do Léo? A resposta demorou, mas veio. Nossa, claro que lembro. O Léo? Cara, ele tá bem. Acho que voltou a morar na nossa cidade natal há uns anos, mas perdi o contato. Na nossa cidade natal? Mas eu morava a só 2 cidades de distância. Como assim? Aquilo me deixou pilhada. Ele estava perto. Mas onde? Parti para uma busca mais analógica. Liguei para a escola, para a antiga empresa do pai dele. Nada. Só beco sem saída. A frustração começou a pesar. Pensei, talvez seja um sinal para deixar para lá. A ideia de que o reencontro podia ser uma grande decepção começou a parecer bem real. Eu já estava quase desistindo quando minha amiga, a melhor parceira de investigação do mundo, teve um estalo. E o avô dele? Aquele marceneiro, ele não tinha uma oficina no centro? Uma busca rápida no Google. Marcenaria Andrade. O sobrenome dele. O endereço era a 20 minutos da minha casa. 20 minutos. Meu coração simplesmente parou. Liguei, com a voz tremendo. Um senhor atendeu. Era ele. O avô do Léo. Eu gaguejei, me apresentei, perguntei pelo neto. Fez-se um silêncio do outro lado da linha, e depois veio uma risada carinhosa. Minha filha, o Léo fala de você até hoje. Ele trabalha daqui comigo. Quer falar com ele? Ele tá bem aqui do meu lado. Eu não sei explicar o que eu senti. Pânico, euforia, vertigem, tudo junto. Ele estava a 20 minutos de mim, esse tempo todo, e ele ainda falava de mim. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria na tarde seguinte. A grande descoberta não era só onde ele estava, mas que a nossa história não vivia só na minha memória. O momento do reencontro condensa anos de saudade em um único olhar, né? Eu cheguei primeiro. Minhas mãos suavam frio. Eu ficava ensaiando o que dizer, mas nada parecia bom o suficiente. Então a porta da cafeteria se abriu e era ele. Mais alto, barba por fazer, mas com os mesmos olhos gentis que eu guardava na memória. O mundo pareceu andar em câmera lenta. Ele me viu, e um sorriso lento, genuíno, tomou conta do rosto dele. Naquele instante, toda a minha ansiedade sumiu. O que ficou foi um alívio, um sentimento de reconhecimento, de é você. A conversa fluiu como se a gente tivesse se visto na semana passada. Falamos da vida, do trabalho, dos amores que não deram certo, dos sonhos que foram mudando. Era ele, mas era outro. Era eu, mas eu era outra. E ainda assim, a conexão estava ali, intacta, como um fio invisível que nunca arrebentou. Em algum momento, eu criei coragem, tirei a caixinha de madeira da bolsa e coloquei na mesa.
Os olhos dele se arregalaram. Você guardou. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação cheia de espanto. Eu nunca esqueci. Ele disse, com a voz meio embargada. Eu voltei pra cá há 5 anos, depois que meu último namoro acabou. E eu sempre tive uma esperança maluca de que o destino fosse dar um jeito de cruzar nosso caminho de novo. Todo ano, eu olhava para essa data no calendário. Ele também estava esperando. A promessa que eu tinha esquecido era a bússola que tinha guiado ele de volta para casa. E a minha recompensa ali foi a certeza. A confirmação de que o que eu sentia não era só nostalgia, era real e era dos dois. Nosso primeiro encontro, de verdade, foi no antigo balanço. A casa já não era da família dele, mas o balanço ainda estava lá, como uma testemunha do tempo. A gente não abriu a caixa. Decidimos que o lugar dela era no passado. O nosso futuro, a gente ia começar a escrever dali pra frente, com as páginas em branco. E a gente começou a sair. Foi um processo de redescoberta, de reencontrar o menino que eu amei dentro do homem que ele se tornou, e de apresentar a mulher que eu sou para o amigo que nunca me esqueceu. Aquela amizade tão forte da infância foi a base perfeita para construir um amor maduro, consciente, e se é que é possível, ainda mais forte. Hoje, 1 ano depois daquele café, Léo e eu estamos construindo a nossa história. A promessa esquecida não nos prendeu ao passado. Pelo contrário, ela nos deu um futuro. Ela me ensinou que o tempo tem um ritmo próprio e que algumas histórias só precisam de mais tempo para acontecer. A vida dá muitas voltas, mas às vezes o amor verdadeiro só precisa de uma ajudinha do destino e de um reencontro para dar certo. A lição que eu tiro disso tudo é que nunca é tarde demais. Nunca é tarde para buscar uma resposta, fechar um ciclo ou reencontrar um grande amor. E às vezes, a pessoa que você tanto procura está bem mais perto do que você imagina, só esperando você mandar aquele "Oi, sumido, aka". E você? Tem alguma história de um amor do passado, uma promessa esquecida ou um reencontro que mudou sua vida? Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler. Histórias de amor conectam a gente. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima.